Boa noite, pessoal. Vamos entrando mais uma vez, mais uma quinta-feira, 20h30, para eu e Michele Tonon conversarmos. Hoje a gente continua falando sobre a lei de drogas, então a gente vai falar sobre a parte 2 da lei de drogas. A gente já sabia que o tema seria muito extenso para uma live só, então hoje nós vamos continuar falando sobre alguns temas importantíssimos para a atuação, tanto na prática, portanto, que envolva ali crimes da lei de drogas e também questões jurisprudenciais, como nós já vínhamos aí tratando desde a semana passada. Boa noite, Grace, boa noite, Gustavo, juiz lá do TJ Goiás, que bom vê-lo por aqui. Vamos entrando, daqui a pouco eu vou chamar a Michele Tonon, tô só aguardando um pouquinho. Hoje, né, quinta-feira, feriado, mas mesmo assim a gente não desmarcou a live, a gente manteve para a gente poder conversar sobre a lei de drogas. Essa parceria com a Michele Tonon, que tem sido maravilhosa, todo mundo sabe, a Michele Tonon é defensora pública daqui do Distrito Federal. Ela já atuou na vara de entorpecentes, que nós temos 4 varas de entorpecentes aqui no DF. Atualmente ela atua na execução penal, eu atuo na parte do núcleo de audiência de custódia, fazendo as audiências de custódia diariamente, e a gente pega vários casos ali para analisar, autos de prisão em flagrante que envolvem principalmente tráfico de drogas. Na live passada a gente até comentou aqui, eu dei uma estatística demonstrando que em abril e maio praticamente de 20 a 25% dos crimes são crimes de tráfico de drogas daqui do Distrito Federal, na parte das prisões em flagrante. Então, na semana passada, a nossa live envolveu alguns temas importantes, como a análise do artigo 28, da posse para uso próprio, consumo próprio. Falamos do artigo 33 também, principalmente a comparação dos 2 dispositivos legais. Nós conversamos ainda sobre a associação para o tráfico, do artigo 35, falamos das causas de aumento do artigo 40 da lei de drogas, vários entendimentos importantes que já saíram inclusive em informativos, e também tivemos ali a oportunidade de comentar um pouco a respeito do tráfico privilegiado, a sua aplicação, a sua jurisprudência. Então, com certeza a live parte 1, ela é importantíssima para a prova, mas ela não é suficiente. Então a gente precisa complementar com a de hoje para a gente conversar novamente. Hoje a gente vai falar sobre outros tipos penais previstos na lei de drogas. Nós vamos falar ainda sobre questões relacionadas ao artigo 42 da lei de drogas, que fala sobre as circunstâncias judiciais no momento de dosar a pena, colaboração premiada. A gente vai falar da figura do agente policial disfarçado, que foi incluído no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4º, pelo pacote anticrime. Então, uma novidade que nós temos no inciso 4º, que com certeza vai vir para sua prova. E vamos falar ainda sobre a questão do procedimento penal previsto, o rito especial, o procedimento penal previsto na lei de drogas, ok? Eu vou chamar então a professora Michele Tonon para a gente poder conversar um pouco. Prontinho. Já fiz o convite, vamos ver. Oi, Michele. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Estamos combinando hoje Isso que eu ia florais. falar. Eu ia falar assim, gente, eu vou vestir uma roupinha toda bonitinha, romântica, pré-Dia dos Namorados, feriado. Aí vem você também com uma blusinha floral, um colarzinho de coração. Somos românticas, afinal de contas. Tá vendo? Somos. A gente fica aí lidando com a parte criminal, mas nós somos românticas também, né, Sim, Michelle? nosso trabalho é puramente técnico, né, Lorena? Mas eu acho engraçado, porque até o pessoal já deve ter reparado, a gente às vezes tem umas sintonias de roupa. E... A gente tem algumas roupas iguais, a gente compra nas mesmas lojas.
A gente se veste das mesmas cores, né? Ou azul, ou preto, ou branco. Não, eu lembro muito disso, Michele, porque aquela foto que a gente usou nessa live, nós As duas duas. estamos de branco É, lá em João Pessoa, no Contagem Regressiva. Eu lembro que nessa mesma contagem, quando a gente estava no avião, que viajou eu, você e o Summer, é, nós duas, eu estava com um macacão que você falou que é, tinha um macacão. Você tinha comprado um macacão igual ao meu. Então, é. assim, existe realmente A uma sintonia. sintonia. Mas isso é muito bom, né? Claro, É é muito ótimo, muito ruim ótimo. de jeito nenhum. Ótimo. Olha a Vivian. A Tá com Vivian. ciúme, Vivi. Você é insubstituível, Vivi. Ah, pois é, Michelle, hoje a gente continua então conversando sobre a Vamos lei de lá. drogas, né? Claro, sempre um A prazer. gente tentou, na live um, com certeza, acho que todos os temas lá previstos são importantíssimos, né? A gente falou de tanta jurisprudência, de tanta coisa, assim, sem dúvidas, a parte um assim, foi É, imprescindível para quem for aplicar ou sim, fazer uma sim, prova de concurso de lei de drogas. E agora a gente tem que continuar, porque é uma lei que tem tantos tipos penais, né? muito, Tanta coisa para a gente conversar, que agora a verdade. gente vai ter que tratar. Antes da gente começar, eu até citei com você, e aí queria só a título de complementação para o pessoal quanto à live um, porque nesse meio tempo, né, nessa última semana, saiu um informativo do Foi, STJ sobre mais uma causa de aumento do foi. artigo 40, inciso terceiro. A gente sabe que lá no inciso terceiro, pessoal, é aquele que a gente comentou, que são vários locais, né, delito da lei de drogas praticados ali nas imediações ou em locais, como no presídio, que a gente comentou, nas imediações de escola, que a gente citou aqui um julgado importantíssimo, inclusive um distinguishing desse julgado. E Sim, aí agora o STJ estava analisando a questão da causa de aumento ser aplicável ou não nas imediações de igrejas ou em igrejas. Só que uhum, se a gente olhar o artigo 40, inciso terceiro, lá não está não, escrito expressamente igrejas, templos ou imediações de igrejas. Então, o STJ entendeu que não é possível ampliar esse rol, sim, não é possível interpretar para abranger igrejas. Então, não é aplicável, gente. Se vier lá um caso na sua prova de que o tráfico foi praticado na igreja ou nas imediações da igreja, não vai incidir a causa não de é. aumento do artigo 40, inciso terceiro, porque no informativo 671 do STJ, ele assim decidiu. Então, a chance de vir em prova é bem alta, porque saiu no informativo. Os fundamentos são muito básicos, né, Lorena? Sim, Porque a analogia em Malam Partem não é admitida no direito penal incriminador. exato. Então, Isso, nós não podemos ampliar esse isso, rol, estender, temos que sim. interpretar de forma restrita, né, restritiva, e como não está Uhum. lá descrito igrejas, nem templos, nem locais que se destinem a cultos, nós não podemos tirar essa conclusão e malampartem prejudicialmente ao réu. Isso, isso. Então, pessoal, gravando o informativo 671 do STJ, não podemos interpretar para estender esse rol, seria uma analogia em Malam Partem. Então, se vier na sua prova igrejas, templos, locais de culto ou imediações a esses locais, você vai responder que não é possível aplicar a majorante. Resumindo, é isso. Para a gente continuar, então, conversando sobre os nossos temas, a gente falou sobre o artigo 33 e o artigo 35 na live passada. O artigo 33 do tráfico de drogas, que foi importantíssimo a gente fazer a comparação do 28 com o 33, e nós falamos também do 35, que é um grande peguinha porque exige aquela estabilidade e permanência. Então, esses são os dois principais, sem dúvidas, para a prova de primeira e segunda fase. Mas a gente ainda tem outros 4 artigos que é interessante a gente comentar aqui, que nós temos o 36, o 37, o 38 e o 39. Lembrando que as majorantes só se aplicam do 33 ao 37, né? Então a gente ainda vai falar do 36 e 37 aqui, mas o 38 e o 39 que nós vamos comentar, eles não possuem aquelas majorantes previstas no artigo 40. No 36, nós temos a questão do financiamento. Então, tá lá, financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos lá no 33 e no 34 da lei.
É, e aí gera muita confusão em prova, porque muitas vezes o examinador coloca que ele era traficante e estava financiando a atividade dele, porque ele tinha condições e a investigação demonstrou que ele então utilizava dos recursos próprios dele para financiar a atividade, custear a atividade, e aí vai o examinador e capitula o 33 e o 36. Então, eu queria que você comentasse, Michele, para o pessoal, para a gente começar, então, os nossos temas, que essa é uma confusão, isso já foi decidido em informativo, então, já citando, é informativo 534, que é esse entendimento que a Michele vai explicar para a gente. Então, a questão do 36, Lorena, é interessante porque na lei anterior, o financiador, aquele que custeava o tráfico, ele era partícipe no tráfico de drogas, Sim, né? sim. Então, agora com o 36, nós temos o que a doutrina chama de uma exceção pluralística à teoria unitária monista quanto ao concurso de agentes. Então, o indivíduo não será partícipe no tráfico, esse que financia ou custeia, mas ele vai ser responsabilizado nos termos do 36, que é um delito autônomo, é um delito à parte, né? Então, nós temos aí uma exceção ao artigo 29 da parte geral do Código, que traz a teoria unitária monista quanto ao concurso de agentes, que é aquela que diz que todos os que incidem, que praticam um crime, incidem naquela conduta criminosa, naquele artigo, na medida da sua culpabilidade. Sim. Pois bem, e aí, então, o que nós temos? Que há uma certa divergência doutrinária, mas prevalece o entendimento de que este financiamento deve ser um financiamento também habitual. Se não for um financiamento habitual, vai se enquadrar na majorante do 40, inciso 7º, porque lá no 40, inciso 7º, nós temos a majorante que trata do financiamento e do custeio. Então, se o indivíduo pratica este financiamento ou este custeio exclusivamente uma única vez, vai incidir na majorante do tráfico. Agora, se ele desenvolve isso com uma habitualidade, aí sim vai ser enquadrado no 36. E é interessante que também a jurisprudência já falou sobre isso, a questão do custeio, né? Envolve não só a parte financeira propriamente dita, mas também se o indivíduo vai fornecer armas, fornecer munições, fornecer outros tipos de bens móveis, também se considera custeio. O custeio não seria só com o dinheiro, mas de certa forma outras formas indiretas. De ajudar ali no, entre aspas, ajudar ali na prática da traficância, né? E aí, como foi citado, então ele não pode confundir que não tem que incidir o 33 e o 36, ou vai para a figura autônoma do 36, como você citou, quando há essa habitualidade, essa frequência, ou vai para a causa de aumento. Pessoal, a gente não comentou dessa causa de aumento na live passada, exatamente para fazer essa vinculação com o artigo 36 hoje. Então, aí ficaria no 33 com a incidência do artigo 40, inciso 7º, que é onde está prevista essa causa de aumento. E aí o informativo 534. Passando para o artigo 37, nós temos lá a figura da colaboração como informante, né? Então tá lá, colaborar como informante com um grupo, organização, associação destinados à prática de qualquer dos crimes do artigo 33 e do artigo 34 desta lei. Aí também tem uma questão relacionada a exatamente ser ocasional ou ser habitual para a capitulação, né? Então... Essa figura, Lorena, é daquelas pessoas que são popularmente chamadas de fogueteiros, né? Os fogueteiros do tráfico. Aquelas pessoas que contribuem com o tráfico, informando, por exemplo, a ocorrência de uma atuação policial. E essa informação deve se limitar justamente a este aspecto. Se for uma informação que contribua em outros aspectos, né, que vá dizer respeito à própria traficância, se não for uma informação, digamos assim, de caráter acessório, e for uma informação que vá dizer respeito à própria atividade fim, digamos assim, aí o indivíduo poderá responder pelo 33 ou pelo 35. Sim, nesse caso aqui do fogueteiro, é aquela atividade desse indivíduo mesmo que avisa a polícia e que geralmente não tem este hábito, não é uma atitude habitual.
porque se for habitual, ele vai entrar na Na associação para o associação. tráfico. Perfeito. E é também uma exceção a teoria monista ou unitária quanto ao concurso de agentes, porque antes se considerava um partícipe do tráfico de drogas. Havia ali uma contribuição causal, mas de menos relevância. Mas se entendeu que seria mais prudente, seria mais adequado fazer uma tipificação distinta, até para que a pena não reflita a mesma gravidade do tráfico e não tenha o caráter hediondo como tem o tráfico. Isso, isso. E aí, quando a gente vai para o artigo 39, né, o 38 e o 39, a gente também tem figuras que o legislador considerou de gravidade menor, tanto pela pena, as duas figuras têm uma pena de natureza de detenção e penas em abstrato bem pequenas. Então, na figura do 38, que nós vamos comentar porque é o único tipo penal culposo previsto na lei de drogas, tem lá uma pena de detenção de 6 a 2 anos, 6 meses a 2 anos, que é prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E no 39, também uma pena bem pequena, pena de detenção de 6 meses a 3 anos, que é conduzir embarcação ou aeronave após ter consumido drogas, né? Então tem que se fazer a diferenciação lá do Código de Trânsito, Isso, quando exato. dirige veículo, e aqui quando dirige embarcação ou aeronave. Então, se a gente puder fazer algumas observações sobre o 38 e o 39. O 38 é um tipo culposo, e nós sabemos que os tipos culposos, eles são excepcionais, isto é, eles devem estar expressamente previstos no texto legal, a gente não pode... Sempre a punição é a título de dolo ou ao menos culpa, e o tipo culposo deve estar expressamente previsto em lei. E no caso do 38, ele foge um pouco à regra dos tipos culposos, que em geral são tipos mais abertos, são tipos vagos, que vão permitir que o magistrado faça o juízo de valor e enquadre a conduta como uma imprudência, negligência ou imperícia. Nesse caso, o legislador trouxe as manifestações de culpa, que é aqui justamente o ministrar sem que delas necessite o paciente, em doses excessivas ou em desacordo com a determinação legal regulamentar. Então, as formas, digamos assim, da manifestação da culpa estão descritas. Então, é um tipo culposo mais detalhado, que foge à regra do que nós geralmente temos. Bom, e aí nós temos aquela também peculiaridade deste delito, embora não venha citando médico ou dentista, ele é considerado um crime próprio, um crime que exige do seu sujeito ativo, do seu agente, uma qualidade especial, porque não é toda e qualquer pessoa que pode prescrever ou ministrar medicamentos, só o médico ou o dentista. E no caso do ministrar, nós vamos ter outros profissionais da área de saúde que podem fazer isso, mas ainda que não tenha, esse é o entendimento da doutrina, ainda que não tenha havido essa especificação, na lei anterior havia, agora não há, mas continua se entendendo que é um crime próprio, que somente as pessoas habilitadas, né, inscritas devidamente no órgão nos órgãos de fiscalização profissional, e isso até está no parágrafo também, né, que o juiz vai comunicar a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente. Isso. E aí entraria médico, dentista, farmacêutico, enfermeiro, né? Isso. No ministrar. Porque aí no prescrever, só quem prescreve é médico ou dentista, né? Isso. O médico veterinário não entra neste tipo penal, porque não tem atribuição para administrar ou prescrever medicamentos para um paciente. Isso. E então, um crime culposo, a única figura culposa que tem que ter cuidado exatamente com os verbos, né? Prescrever, ministrar, porque tem que ver quem é a figura Porque como é um crime próprio, temos que ver quem é a figura que vai praticar essa... E outro detalhe importante, Lorena, que se for prescrito ou ministrado de forma dolosa, ainda que seja um médico, ele vai para o 33. Porque lá no 33 nós temos estes verbos também, o prescrever e o ministrar lá no 33. Então, esse 38 é só mesmo a conduta culposa. Que é algo que também pode ser visto tanto na prática, mas na prova, né, do examinador tentar exatamente fazer esse peguinha do dolo ou da culpa, né, do elemento subjetivo do agente, exatamente para diferenciação do tipo penal. E por fim, como eu tinha já citado, o artigo 39, que a gente tem que ter esse cuidado mesmo de
diferenciar o veículo automotor, que aí vai para a figura lá do Do Código de 306. Trânsito, do 306, com os seus parágrafos todos, ou, no caso de embarcação aeronave, após o consumo de droga, vem aqui para o nosso artigo 39. Ele Uhum. até que não tem, assim, não tem nada na jurisprudência tão Eu faria específico. só assim uma observação, Lorena, da parte final do artigo, ele diz expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. É um Sim, crime de não perigo basta. concreto, né? Isso, não basta só conduzir a embarcação sob Exato, efeito de droga, como é exato. com o veículo, né, automotor. Requer a comprovação efetiva do risco à incolumidade pública, no que se diferencia de um crime de perigo abstrato. Esse é classificado como um crime de perigo concreto. Então, Perfeito, acho que esse é um aspecto importante. sim. Saindo dos tipos penais, então, né, a gente trabalhou aqui praticamente todos eles. Como a gente sempre fica com o tempo apertado, eu já vou dar um pulinho lá para o artigo 42 da Lei de Drogas, que fala das circunstâncias judiciais preponderantes. Uhum. Porque ele diz assim: o juiz, na fixação das penas, vai considerar com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Isso gera muita confusão, principalmente, acredito, pelos alunos da magistratura, quando vão fazer a segunda fase, que envolva a dosimetria da pena na lei de drogas, porque, classicamente, quando ele estuda a técnica de sentença criminal, ele estuda o artigo 59, que, relembrando, pessoal, são as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria. Então, nós temos aquelas 8 circunstâncias judiciais. Então, conforme diz o 59 do Código Penal, nós temos a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Mas quando você vai dosar delitos que constam na lei de drogas, você tem que adicionar o artigo 42 na análise da primeira fase da dosimetria. E E aí, quando você repete, adiciona e isso, e repete a aí quando você personalidade e a conduta. aí, quando você adiciona o artigo 42, 2 das 4 condições previstas já estão mencionadas no artigo 59, que é a personalidade e a conduta social. Então, acaba que o que você vai se preocupar em falar a mais no momento de dosar vai ser a natureza da substância entorpecente e a quantidade dessa substância entorpecente. E aí entram várias dúvidas dos alunos, porque eles ficam assim: ah, mas o que é uma quantidade exorbitante? O que é uma natureza desfavorável? E muitas vezes a gente não encontra na jurisprudência em si um critério objetivo para a É gente falar sobre isso. É casuístico e, como a gente já frisou na live passada, vai depender muito da natureza da droga para a gente verificar se a quantidade é excessiva ou não. Mas assim, o que eu observo é que na natureza da droga, muitas vezes o crack eu já vi, o crack eu já vi sendo considerado como desfavorável. Essas drogas, talvez de uma natureza. o maior potenciante, mais É, eu já vi assim, haxixe, cocaína. A skunk, cocaína que cocaína, até cocaína que às vezes alguns consideram. Então a gente vê muito isso na jurisprudência. O Girlano já começou a botar os comentários. Mas enfim. continuando. E continuando. Enfim, e aí. Girlando tem que ir para a live da Sandy. E aí vem a dúvida também dos alunos, porque a gente sabe que na primeira e na segunda fase da dosimetria, o legislador ele não diz qual é o critério de aumento da pena, né? O critério de consideração. Então, vem aquele clássico de que na primeira fase, pelo menos a gente utiliza isso na prática, o 1/8 por circunstância judicial. E aí a gente parte do mínimo porque a gente considera esse o critério mais favorável, então, para o réu. E aí, quando vem mais 2 circunstâncias judiciais, os alunos ficam assim: peraí, professor, eu uso 1/10 para cada uma, ou eu incluo a natureza e a quantidade dentro de, vamos supor, circunstâncias do crime, né? Querendo ou não, eu posso especificar dentro de circunstâncias do crime. Como que eu poderia aplicar isso? Então, você que já passou, né? Você já passou pela vara de entorpecentes no ano passado, em 2019, como que você pedia isso como
defensoria, né? Ou até mesmo como que você via os juízes aplicando como um critério mais específico? Sim. Lorena, em relação ao tema específico das drogas, a gente nota uma certa tendência dos tribunais recrudescerem o tratamento penal. Então, sim. na vara em que eu atuava, havia uma tendência por parte de alguns juízes aplicarem uma fração maior do que um sexto, justificando a necessidade de uma reprovação maior. E aí, à medida que isso foi acontecendo, eu fui apelando e o tribunal foi dando provimento e disse que não havia distinção entre outros crimes e o tráfico, que não autorizaria a fixação de uma fração maior do que um sexto, que é usualmente utilizado na primeira fase da dosimetria para o incremento nas circunstâncias judiciais negativas. Então, e quanto a esse aspecto da natureza, um aspecto que eu sempre assim, bati muito firme é sobre o crack e a criminalização da pobreza. Porque quando nós estamos diante de uma droga que é consumida basicamente pela população muito pobre, né, não faria sentido fazer essa distinção com relação a drogas consumidas pelas classes mais altas. Então, havia ali, às vezes, uma certa discrepância, uma desproporcionalidade. Um réu que estaria traficando cocaína não teria esse incremento, ao passo que o réu que trafica ali 100 gramas de crack, que são lascas de uma pedra, recebia esse incremento. Né? Então, isso é um argumento que eu, como defensora, sempre utilizei contra o aumento da primeira fase em relação ao crack por conta da natureza da droga. Né? Que se estabelecesse, então, parâmetros mais objetivos para isso, porque, no fundo, não existem. Né? E esse argumento era aceito? Os juízes, como que eles aplicavam? Ou o tribunal dava provimento? Não. Porque não, o que eu sempre... nisso, não, porque o que eu sempre vi, independentemente dessa questão, é que o crack mesmo, ele é utilizado como uma circunstância desfavorável para a natureza, assim. Quando a gente vê na jurisprudência, até mesmo do STJ, quando isso chega lá, ele faz essas ponderações e sempre considerou o crack totalmente desfavorável, né, nessa primeira fase. Porque é um subproduto da cocaína, em verdade. Isso. E muito, pior, né? E existe muito aquele que eles chamam de mesclado, que eles misturam o crack com a maconha. E então, acaba que é uma droga muito de fácil acesso, bem mais barata do que a cocaína. E são geralmente pessoas em situação de rua, usuários que às vezes traficam para manter o vício. É uma realidade bastante triste a que eu vivia, né, como defensora pública. Sim. O Júlio, ele botou assim... O Júnior, ele botou: o que é usual é a utilização de adjetivos como quantidade mínima, relativa, relevante, expressiva, exacerbada, já que não tem um critério objetivo. Na verdade, assim, para você dizer se é mínima, se é relevante, se é expressiva, exacerbada, você vai ter que justificar, né? Principalmente se for algo desfavorável. Para você considerar a quantidade desfavorável, você vai ter que justificar. E aí, exatamente esse parâmetro de justificativa para ela ser aceita, principalmente respaldada pelos tribunais de segunda instância e superiores, é que você tem que ter cuidado com a fundamentação. Porque o que muitas vezes para 100 gramas não é tão relevante, para outra pessoa é muita coisa. Então a gente encontra na prática critérios muito diferenciados no momento de aplicar a quantidade da droga, né? Eu me lembro de ter visto, na época que eu atuava, um julgado, se eu não me engano, do Supremo, considerando que 300 gramas de maconha não era uma quantidade expressiva, dada a natureza da droga. Né? E a quantidade que as pessoas com já um vício muito avançado, que consomem 2, 3 ou até mais vezes por dia, que 300 gramas, muitas vezes a pessoa consome em um mês e pouco. Então, realmente, não foi considerado uma quantidade elevada. Ao passo que 300 gramas de cocaína, pelo valor que o grama tem, aí já é uma quantidade muito expressiva. Mas muitas vezes na prática a gente vê aqueles argumentos também. Para se fazer um cigarro de maconha precisa de X gramas. Algumas pessoas usam esses argumentos. Assim. Ou a quantidade que a pessoa pode consumir, por exemplo, a cocaína. Quanto que a pessoa... Para diferenciar o usuário do traficante. Né? Quando eu consumo gramas ali, a quantidade que meu corpo tolera,
né? Então, se eu estou com 15 gramas de cocaína e eu alego que é para o meu uso naquela noite, ou em 2 ou 3 noites, e aí se vê que o corpo humano tolera menos de 1 grama, muitas vezes. Então, é um Isso, argumento que acaba sendo isso, esvaziado. isso. Mas saindo dessa Existe. questão, então, O Fabiano está certo, exige uma análise de todo o contexto. isso. E aí, isso, na verdade, torna a análise mais subjetiva Exato. ainda, porque a depender do julgador, a depender de quem está analisando o caso, ele vai considerar o contexto de acordo com a interpretação dele, né? Então, acaba tornando mais subjetivo. Então, na primeira fase da dosimetria, pessoal, atenção quanto à lei de drogas, tanto ao artigo 59 do Código Penal, quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, com essas considerações da natureza e da quantidade da substância entorpecente. Passando para um ponto sobre confissão, né, a gente tem uma súmula, ela não é tão recente, mas ela cai muito em prova, assim, nas últimas, né, no ano passado principalmente caiu bastante, porque é muito comum na prática as alegações de que ele seria mero usuário. Então, muitas vezes, tanto na delegacia, ao dar o depoimento, seja numa prisão em flagrante ou não, quanto no momento do interrogatório, ele diz: não, eu estava com a droga, mas eu estava para o meu consumo próprio. E aí, na sentença, vai ser reconhecido, na verdade, o delito de tráfico por conta de todos aqueles critérios que nós estudamos no artigo 28, parágrafo 2º, que demonstraram que aquele contexto foi de tráfico de drogas e não de mero usuário. E aí veio essa discussão a respeito de, e aí, eu posso usar isso como confissão? Então, o fato dele falar, não, realmente eu estava com a droga, mas não ter confessado exatamente o tráfico, se isso poderia ser utilizado. Agora, passando para a segunda fase da dosimetria, que é a questão da confissão espontânea, prevista no Código Penal. Então, se você puder explicar para a gente, Michele. O STJ afastou essa argumentação. Total. Agora, o indivíduo, ainda que ele confesse que ele estava ali portando entorpecente, ainda que ele faça essa confissão, não, de fato eu estava portando, mas era para o uso, isso não será utilizado na segunda fase em seu benefício. Então, se ele for reincidente, não vai haver a compensação com a reincidência, porque esse tipo de argumentação não foi acolhida pelo STJ. Nós poderíamos aí fazer talvez uma crítica, tomando por base a ideia da confissão qualificada, que é considerada quando o magistrado utiliza para fundamentar a condenação. E eu acredito que assim, se o indivíduo já confessa que ele estava portando entorpecente, caberá ao magistrado fazer essa distinção com base no artigo 28, parágrafo 2º, se era tráfico ou uso. Mas ele confessou, ele deu uma importante contribuição ali ao processo. Então, claro, né, nós seguimos a súmula, mas eu tenho essa pequena ressalva quanto ao entendimento. É a súmula 630, pessoal, e é porque o STJ considerou mesmo que se for para admitir, tem que admitir o tipo penal, tá? Não pode admitir outra figura típica só porque estava com a droga, exatamente na comparação. Né? Então, na confissão qualificada, apesar dele trazer um argumento para que seja inocentado, absolvido, querendo ou não, ele reconheceu o próprio tipo penal, né? Assim, é o furto, mas com o estado de necessidade. Tudo bem que ele está buscando a não responsabilização, mas teria ali por base o mesmo tipo penal, e aí a jurisprudência fez essa diferenciação. E realmente tem as suas críticas, tanto que, né, foram diversos os julgados para se chegar a uma súmula, ou seja, teve uma discussão por trás ali, por longos anos, né, vários períodos. Então, mas o que você vai responder para a prova, pessoal, é que exige o reconhecimento da traficância. Então, se ele reconheceu apenas que é usuário, apenas que estava portando a droga para consumo próprio, isso não vai ensejar na aplicação da confissão espontânea. Passando agora finalmente, para uma figura assim, que essa sim eu tenho certeza assim, que voltando os concursos aí após esse período da pandemia, vai chover em prova, porque as confusões são grandes com outras figuras que aqui até dá para a gente vincular ao processo penal, porque nós vamos falar sobre figuras importantíssimas do flagrante. E aí temos a inovação do pacote anticrime, a figura do agente policial disfarçado, artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei de Drogas, que diz que nas mesmas penas do tráfico de drogas incorre quem
vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. Então, veja que a primeira questão é que essa previsão não retroage, né? Uma nova previsão que traz uma situação até pior para as situações de flagrância. Mas o que é mais importante para guardar para a prova é não confundir a figura do agente provocador com o agente disfarçado, Sim. com o agente infiltrado. Sim. Então, gente, relembrando, para quem viu as nossas aulas de processo penal, quando a gente aprende lá na parte de prisão, que é o melhor título do Código de Processo Penal, mas que a gente aprende na parte de prisão em flagrante, todas as espécies de flagrância, quando a gente frisa que existe uma modalidade de flagrante ilegal, é essa figura do agente provocador, do crime de ensaio, né, que muitos chamam, da figura do flagrante ali totalmente preparado, que nós temos a questão do crime impossível e tudo. E isso não se confunde com o que nós estamos tratando aqui, que é o do agente disfarçado, que é uma figura válida, que é um flagrante legal, que vai incidir na capitulação que nós estamos aqui tratando. E também não se confunde com o agente infiltrado, que é outra figura que também existe na lei de drogas, né? E que está lá no artigo 53, inciso 1º. Então, Michele, após a minha breve introdução aqui, só para frisar, pelo amor de Deus, gente, não confunda com o agente provocador, porque assim, isso é o que o examinador vai tentar te induzir na prova a responder, que é o agente provocador. Então, se você pudesse explicar o que é, então, essa figura do agente disfarçado, né? O que ela significa, então? Lorena, eu creio que essa figura tenha sido pensada justamente para combater o tráfico que vai se sofisticando. Isso não Sim. só em relação ao tráfico de drogas, o tráfico de armas Sim. também. Essa introdução do agente disfarçado também foi feita lá no Estatuto do Desarmamento. O que nós temos, e nós que atuamos na prática vemos? O indivíduo que muitas vezes ele é o intermediário do grande traficante e que ele está ali sempre no mesmo local, na mesma hora. Ele não tem grandes quantidades de entorpecente com ele sempre deixa escondido num lugar próximo. E aí, quando ele é abordado pela polícia, às vezes ele está ali com um papelotezinho ou uma trouxinha. Então, facilmente ele passa por usuário. É o tráfico formiguinha, como os policiais costumam dizer. Então, o que a figura do agente disfarçado vai possibilitar à polícia? É uma técnica de investigação policial. O policial que está lá observando, fazendo aquelas campanas, que ele observa que aquela pessoa está ali todo dia, naquele horário, naquela praça, né? Conversa com um, conversa com outro, vai até ali um muro, pega uma coisa escondida num tijolo, entrega para um, entrega para outro. Ele, então, vai se passar ali por mais um daqueles usuários, né? E vai possibilitar, diante desse contexto que já demonstrava uma prática delitiva, isto é, que ele tinha em depósito aquele entorpecente, vai permitir à polícia que faça essa abordagem e que este flagrante não seja considerado preparado. Então, havia já os elementos, né, preliminares de verificação de que havia um depósito, que já havia ali um comércio regular, a traficância costumeira, e então se possibilita a abordagem deste indivíduo e este flagrante não seria considerado preparado, né? O que nós víamos na prática? Uma discussão durante muito tempo. Porque em certas abordagens policiais dessa forma, se relaxava o flagrante pela venda, por exemplo, mas não se conseguia o flagrante pelo depósito, ou alguma coisa do tipo, né? Já que o tipo é misto alternativo. Mas agora, com essa previsão do agente disfarçado, o policial não pode tomar a iniciativa se o indivíduo, por exemplo, aí é um outro exemplo, se eu não me engano, a doutrina, o professor Renato Brasileiro fala, outros doutrinadores falam, um exemplo bem comum. Aquela situação do traficante que é preso. E aí o celular dele é apreendido. E o celular, lá os policiais, com permissão dele, acessam o conteúdo e verificam contatos de outros traficantes ou outros usuários. E começam a entabular conversas ali, negociações. E aí o policial marca
com o traficante, ele pede, vai lá e marca e vai até lá para receber Sim, encomenda. Neste caso, toda a atuação policial foi preparada, né? O sim. policial provocou, ele estimulou a prática do crime. Não era a pessoa que já estava lá no ponto que ela fazia todo dia, no horário, com o seu depósito ali atrás do muro, na moita, entregando para quem passasse dissimuladamente. Não, o policial foi atrás para provocar o crime, o que são figuras totalmente diferentes. Então, essa figura do agente disfarçado, creio eu que possa ter alguma discussão na aplicação prática, claro, sempre vai ter, as defesas vão impugnar, mas o objetivo, claro, foi esse, em relação ao traficante formiguinha, em relação a esses métodos cada vez mais sofisticados que se utilizam para disfarçar a prática do tráfico. Isso. E então, aí só complementando, Michele, só para o pessoal também não confundir com a figura do agente Infiltrada, infiltrado. esqueci de falar dele. O agente infiltrado, a infiltração policial, já é uma técnica muito mais arriscada, que está Sim, prevista, inclusive, lá na lei das organizações criminosas. Aí o policial, ele se desvincula da sua identidade, da sua atuação profissional, ele passa a se comportar como se criminoso fosse, e ele entra na estrutura criminosa, ele passa a praticar crimes, tudo isso para desvendar como aquela organização atua, quais são os membros, quais são as divisões de tarefa, enfim, para uhum, realmente ele entra no contexto criminoso, ele ganha a confiança dos outros integrantes, o que não acontece com o agente disfarçado, né? Então, o agente infiltrado, ele tem essa outra característica, e agora também se admite a infiltração virtual. No ECA já sim, tínhamos a infiltração virtual, na lei das organizações criminosas passa a ver também a possibilidade da infiltração não só real, como a virtual sim. também. É que os meios, como você disse, tem que se aprimorar. Hoje em Sim, sim, dia, a criminalidade está cada vez mais sofisticada, organizada isso, para esse tipo de crime, isso. sim. Isso. Então, concluindo, pessoal, não confunda agente provocador, uma figura que a gente sempre classicamente estudou, que é totalmente ilegal, da Uhum. agora a figura do agente disfarçado, que a gente já estudava, mas agora tem essa previsão no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4º, veio com um pacote anticrime, então aumenta a importância para a sua prova, quando as provas aí retornarem, e a figura do agente infiltrado, que não tem só na lei de drogas, tem nas outras legislações como o ECA, como organizações criminosas, mas de forma específica na lei de drogas está no artigo 53, inciso 1º. Então é importante você conceituar e saber diferenciar todas essas figuras, além das demais espécies de flagrante que a gente classicamente estuda. Passando para uma, infelizmente o nosso tempo passa rápido, a gente tem 15 minutinhos, mas passando para uma parte agora talvez mais de procedimento, né, que a gente falou muito aí das figuras típicas, falamos agora da questão da flagrância, mas entrando agora a partir do artigo 50 da lei, para a gente falar um pouquinho sobre esse rito especial da lei de Uhum. drogas, a lavratura do auto de prisão em flagrante, o prazo para conclusão do inquérito, o prazo para oferecimento da peça inicial acusatória denúncia, a resposta preliminar, falar um pouquinho da instrução, o momento do interrogatório e tudo mais. Nós sabemos que dentro do procedimento penal, apenas fazendo uma introdução, a gente tem lá o procedimento comum, dividido em ordinário, sumário e sumaríssimo. Então, dentro do Código de Processo Penal, nós estudamos, a partir do 394, o procedimento comum ordinário, e a partir do 531, o procedimento comum sumário. E quando vamos para a Lei 9.099, nós temos o procedimento comum sumaríssimo dos juizados especiais criminais. Mas aqui nós temos a parte dos procedimentos especiais, que nós temos alguns já mencionados e descritos no próprio Código de Processo Penal, e temos os procedimentos especiais das legislações extravagantes também. E aí um deles é exatamente esse da Lei de Drogas. Só que indo um pouquinho para a parte pré-processual, antes da gente entrar no procedimento propriamente dito, nós frisamos na live 1 para vocês sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante e a questão do laudo de constatação da natureza e quantidade da droga. Então, isso é muito importante. Todas as vezes quando eu estou lá, naquela margem que eu já citei, de 20% a 25% dos flagrantes que são de tráfico de drogas, quando eu vou decidir lá o auto de prisão em flagrante, basicamente a primeira coisa que eu olho é se tem o laudo, porque se já não tiver o laudo, Não assim, tem já como ficou, negar. já morreu, assim, já acabou,
já vou relaxar pela ausência de materialidade. Então, sobre laudo, na live passada, nós falamos do laudo preliminar, do laudo Sim, definitivo, das sim. considerações a respeito do laudo. Falando sobre o prazo de conclusão do inquérito policial, né, Michele? Porque nós temos diversas legislações prevendo prazos, então lá no código tem uma regra, e nas legislações nós temos as exceções. E o pacote anticrime acabou com a figura do terceiro A e terceiro F, trazendo uma possibilidade de prorrogação do prazo de inquérito policial do preso, quando se trata lá da regra do Código de Processo Penal. Só que os artigos estão suspensos, né, pela Sim, decisão do ministro Luiz Fux sim. em janeiro. Mas na lei de drogas, o que nós temos que verificar é o artigo 51. Lá no Código de Processo Penal, a regra é aquele prazo de 10 e 30 dias, 10 para preso e 30 para solto, e na lei de drogas esse prazo é bem mais dilatado. Né? 30 e 90. Exatamente porque são delitos que muitas vezes se exige uma investigação mais robusta, mais apurada. Então, são 30 e 90 e ainda tem aquela possibilidade da duplicação com o requerimento e a oitiva do Sim, Ministério Público, em que o juiz pode duplicar os prazos sim. que está previsto no parágrafo único. Isso cai Sobre bastante em prova, né, Lorena? isso é muito decoreba, né? É, Então, assim, muitas bancas, por isso que sempre quando a gente faz os resumos, o e-book, o livro, muitas vezes o doutrinador, ele traz aquela tabelinha com todos os prazos para você dar aquela olhada na semana anterior da prova, porque as bancas ainda cobram sim, decoreba. Então, essa questão de prazo, seja do inquérito, da denúncia, das alegações finais, do recurso, sim. tudo gera questões bem decorebas de lei, infelizmente, que muitas vezes não medem tanto conteúdo, mas que são muito cobradas em prova. Lorena, eu queria só fazer uma Claro? observação que eu não fiz na aula, na, na live anterior, na conversa anterior, dos laudos, né? Que a gente falou Sim, bastante do laudo preliminar, do sim, laudo definitivo, que o laudo que fundamenta a sentença é o laudo definitivo. Mas sim. existe julgado do STJ relativizando essa questão da Uhum. imprescindibilidade do laudo definitivo para fundamentar a sentença condenatória, quando o laudo preliminar atende os requisitos formais do laudo definitivo. Então, não necessariamente eu vou ter dois laudos no processo. Se o laudo preliminar já atender, em termos de requisitos formais, o laudo definitivo, fizer as vezes, tiver o mesmo grau de certeza, conferir o mesmo grau de certeza que aquela perícia, então, ele pode usar sim para Sim, fundamentar a sentença condenatória. E também há ressalva quanto ao tipo de entorpecente, né, o tipo de droga. Se sim. tratar de drogas já amplamente conhecidas, sobre as quais não reste nenhuma dúvida quanto à natureza. Maconha, cocaína, essas que são Uhum. facilmente detectáveis e já conhecidas. Não seria o caso, por É, exemplo, de uma droga sintética, um comprimido, uma coisa porque aí é que... mais fácil de ter uma mudança Exato, no laudo. exato, exato. É. E Só essa então, complementação. sim, a gente acabou não citando mesmo isso. A gente reforçou a questão da regra do laudo definitivo, mas não falamos dessa relativização que muitas São vezes a muitos jurisprudência detalhes, faz. muitos. E aí, passando, a gente falou da conclusão do inquérito Do inquérito. policial, aí o prazo para o oferecimento da denúncia também é diverso daquele previsto como regra. Então, pessoal, lá no Código de Processo Penal nós temos o artigo 46, que fala sobre o prazo de oferecimento da denúncia, ou seja, na ação penal pública, e aqui no artigo 54, Sim, perdão, nós temos a questão do oferecimento também da denúncia em 10 dias pelo Ministério Público, todos os delitos de ação penal pública, por isso que aqui a gente sequer frisa a questão de oferecimento de queixa-crime na ação penal privada. E nós temos essa fase importante na lei de drogas, que é a resposta preliminar. sim. Né, Michele? Então, se você puder explicar para a gente, para não ficar Não, aqui. em essência, Lorena, não tem muita diferença em relação à resposta à acusação do procedimento É, comum ordinário. A verdade é que só o juiz vai fazer o recebimento da denúncia posteriormente. Mas a praxe defensiva é a mesma. Nós alegamos as sim, mesmas teses. No mais das vezes é uma peça sucinta que vai
demarcar ali a prova testemunhal, ou dizer que vai arrolar no momento oportuno, ou que vai indicar as provas no momento oportuno. Eu creio que não seja... A única diferença diz respeito a que o magistrado recebe a denúncia depois e não antes, porque no procedimento comum ele recebe, manda citar e apresentar. Nesse caso, notifica, apresenta e depois cita, digamos assim, né? Em complementação... Pode falar. E um aspecto muito interessante, que eu ainda vejo algumas pessoas com dúvida na prática, é a questão do interrogatório, né? Que não existe mais aquela ideia do interrogatório ser o primeiro ato do processo. Isso aí caiu por terra. É importante que se diga logo, sempre feito o último ato, né? Como tem a natureza, sobretudo aí de autodefesa, o interrogatório não é feito ao início, nem na lei de drogas não é feito mais. Isso. Complementando a questão da resposta, assim, eu sempre gosto de frisar nas aulas, porque quando a gente estuda, claro, em primeiro lugar, o procedimento como ordinário, por ser ele o mais amplo, genérico e aplicado de forma supletiva aos demais, então a gente sempre estuda o ordinário primeiro. E no ordinário a gente precisa exatamente isso. O Ministério Público oferece a denúncia, o juiz já decide se recebe ou não, que é o que nós chamamos daquele juízo de prelibação. Sim. E aí a doutrina vem, e como de forma majoritária até aceito pela jurisprudência, o juiz ele não motiva o recebimento dessa denúncia. Né? Na prática, você sabe como é, tem lá a denúncia do roubo, o juiz só coloca, receba a denúncia com base no artigo tal, presente os requisitos, determina a citação para que o réu apresente a resposta à acusação em 10 dias, conforme artigo, E assim, não há, e a doutrina e a jurisprudência aceita isso, porque não teve esse momento de apresentação de resposta entre o oferecimento da denúncia e a análise dessa denúncia. Agora, na lei de drogas, isso muda tudo, porque se tem um momento para a defesa falar, se o juiz vai receber a denúncia, ele tem que refutar todos os argumentos apresentados pela defesa. Então, não é o mesmo juízo de prelibação, mera prelibação, que é feito no procedimento comum ordinário e sumário. Porque no sumaríssimo também tem a apresentação da defesa antes do recebimento da denúncia ou da queixa, né? Então, sempre quando há esse momento de apresentação de defesa antes, o juiz tem que ter atenção, porque essa análise tem que ser de todas as argumentações. Então, ele tem que refutar. Se for rejeitar, tem que dizer o porquê. Se for receber, tem que refutar as argumentações da defesa. Então, tem esse cuidado. E quanto ao interrogatório, muitos alunos ainda confundem porque classicamente se aplicava o princípio da especialidade, né? Então, em 2008, principalmente quando se alterou os procedimentos no Código de Processo Penal, em que veio no artigo 400 o interrogatório como último ato, o que efetivamente vai ao encontro da ampla defesa, né, pessoal? Porque o réu ele precisa conhecer de tudo que foi produzido para ele poder se defender da forma mais adequada. Então, com o artigo 400, passando o interrogatório para último lugar, até 2016 se entendia que toda a legislação extravagante que prevê o interrogatório como primeiro ato, aplicava-se o princípio da especialidade. E aí, a partir de 2016, os tribunais superiores começaram a rever esse posicionamento. E então, tudo isso começou com a lei de drogas, mas em outras leis agora, né, Código Eleitoral, Código Processual Penal Militar, dentre outros que prevêem o interrogatório como primeiro ato, agora tudo passou como último ato. Sim. O último ato é a jurisprudência que você vai adotar e aplicar na prova e na prática. Exato. Ok? Alguma complementação, Michele? Não, eu acredito que você esgotou, Brena, tá perfeito. E será que faltou alguma coisa para a gente falar aqui? Nesse assunto de procedimento, para encerrar, a gente tem poucos minutos, uma questão que sempre eu lidava muito na prática, Lorena, diz respeito à restituição de bens apreendidos, né? A questão dos bens envolvidos na prática do tráfico de drogas. E isso sempre demandou muito, né, eu como defensora, os envolvidos, né, buscando restituição de carro, moto, celular, ou outros utensílios ou equipamentos, enfim, que tenham sido apreendidos ali no contexto do flagrante do tráfico. E quanto a isso, a gente tem que sempre lembrar do artigo 243 da Constituição, que prevê a expropriação de glebas que sejam utilizadas para cultivos de plantas que sirvam de matérias-primas.
e que Uhum. também prevê que todos os bens relacionados ao tráfico será decretado o perdimento em favor da União ou do Estado. E, nesse caso, é muito difícil a comprovação, isso é experiência prática, né? É muito difícil a comprovação da culpa em eligendo ou da culpa em vigilando. Geralmente, esses bens mesmo são perdidos, porque não se Sim, perquire a habitualidade. Isso é uma questão de sim, prova, sempre, né? Então, o indivíduo traficou uma única vez usando o carro. Vai perder o carro? Vai perder o carro. Né? É uma espécie mesmo de um confisco expropriatório, é uma sanção. uhum, Assim como no caso das terras que são utilizadas, não se perde só aquele pedaço que foi destinado ao plantio, não, perde-se a propriedade inteira. Então, sempre que eu me deparava com essas situações, eu costumava nem dar muita esperança aos réus, porque é o uhum, último ato também do processo, geralmente os bens ficam apreendidos até a sim, sentença, então não adiantava buscar a restituição antes, né? Principalmente por haver ali algum tipo de necessidade de produção de alguma prova. E quando tem a prova do envolvimento, ou da moto, ou do carro, ainda que de terceiros, né? Às vezes havia sim, essa coisa do terceiro. Uma única vez que eu vi restituir foi de um carro que era alugado, de uma empresa sim, mesmo, dessas que faz aluguel de sim, veículos. Mas nos demais sim. casos, geralmente se decreta o perdimento do bem. Não se É. perquire a habitualidade, nem se o bem foi de alguma forma modificado para esconder a droga, nada disso, né? No caso de carros, de Ótima, motos. ótima consideração, porque usualmente tem bens apreendidos nos casos de lei de drogas, A né? lei é Então, bem assim, rigorosa muito nesse ponto. comum, na prática é o que a gente vê realmente. Sim. Mas é isso, Michele, nosso tempo já acabou. Infelizmente acabou. Poxa, Mas eu acho que a né? gente esgotou bastante coisa Não, da a lei de gente trabalhou drogas. muita coisa, assim, Muita acho que coisa. aquilo que realmente é imprescindível Sim, para análise da lei de drogas, nós tratamos. Claro que tem diversos outros artigos que a gente não mencionou aqui, mas nós esgotamos isso que é de mais importante para a prova. E sim. aí, a nossa próxima quinta? O que que a gente vai conversar no próximo quinta? O que será que o pessoal está querendo, hein? Eu gostei, Pois teve é, gente que colocou aqui que é ao live, ao ao live. live. É. Sim. Então, vamos pensar uma lei, quem sabe a gente não fala. O pessoal gosta de Maria da Penha, quem sabe? O que Sim. vocês acham? Maria da Penha é um tema legal? Pode ser, é um tema, a questão da violência doméstica contra a mulher é um tema que está sendo muito tratado nessa Muito, quarentena, em muito. razão do aumento dos casos, né? Sim, Então, feminicídio. talvez. Então, vamos para a Lei Maria da Penha, então? Vamos, vamos. A Acho gente que o vê pessoal se. adora, né? O pessoal A gostou? gente, a gente vê Tá? se cabe numa live, se não der, a gente faz Ah, parte um, parte eu acho 2, que vai mas a ser gente parte vê. 1 e parte 2 de novo, principalmente porque a Maria da Penha tem mudança toda semana. É, e tem muito entendimento jurisprudencial e leis novas, né? Saiu muita Sim, coisa nova na Lei Maria da sim, Penha. direto, direto. Eu atualizo as aulas praticamente toda semana. As aulas de Lei Maria da Penha. Mas então tá, Michele. Então tá, Muito uma boa obrigada. mundo. Obrigada eu, sempre uma Obrigada a satisfação. todo mundo que participou, assim, a Paula, o Felipe, o Girlano. É, Pessoal, não fiquem chateados com os comentários do Girlando. Ele é nosso amigo e ele é, fica falando de propósito as coisas na live. Entendeu? ele Ele faz já manda apostas, mensagem ele faz antes. apostas. Ele manda mensagem antes, falando, ó, vou mandar mensagem. Então, por isso que a gente A finge aqui gente que nem viu. A gente tenta ignorar o Girlando durante essas lives. Mas, assim, obrigada por todo mundo que participou de novo, vários colegas de tribunal, vários alunos que sempre conversam com a gente fica muito verdade. feliz. Para você ver, feriado, 9h30 da noite, e o pessoal aqui com a gente. Então, assim, Muita realmente, gente a gente prestigiando. fica muito feliz mesmo de ver tanta gente que. E vários elogios, né, Michelle? Assim, É, vários elogios. isso Mas é só isso. motiva a gente a continuar. Então tá bom. Obrigadão, Então Lorena. tá. A todos Beijo, vocês. Boa Michelle. noite. Bom restinho de feriado para todo Para mundo. Tchau, vocês, tchau. para você também, para vocês também. Tchau, gente. Tchau, Beijo. tchau.